graça esteja com cada um dos irmãos. Amém, amados? Amém. Quem tem celular aí? Levanta aí, mostra o celular aqui para mim. Todo mundo que tem celular aí, ó. Eu quero ver agora. Quero ver. Todo mundo tinha celular, mostra aí agora. Desliga. Certo? Desliga. Para que depois a gente não esteja aqui pregando e você está olhando no WhatsApp aí, ó. Cadê os diáconos para ver se está todo mundo desligado aí mesmo? Cadê os diáconos? Desliga mesmo. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Do versículo 2 até o versículo de número 11. Todos encontraram? Joel, capítulo 2, do versículo 2 ao versículo de número 11. Assim diz a palavra do Senhor. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa, adiante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm, estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta a voz de diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso. Quem executa as suas ordens? Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Senhor, queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra e queremos render graças nesse momento ao Senhor e pedir, Senhor Deus, e implorar para que o Senhor venha de encontro às nossas vidas para nos perdoar de todos os nossos pecados, de nossas iniquidades. Senhor, nós temos pecado contra o Senhor, temos negligenciado a obra do Senhor e nós queremos, meu Senhor Deus, nos lançar diante do Senhor, porque louvar o Senhor não é apenas nós cantarmos um hino ou mesmo nós vindo aqui na igreja. Louvar o Senhor é fazer a obra do Senhor como ela é pedida. E nós pedimos ao Senhor, com os nossos corações aqui tristes por essa última campanha que fizemos, meu Deus, de missões. Estamos muito tristes, Senhor Deus,
porque nós mesmos, Senhor, temos pecado contra o Senhor. Senhor, tira de nós um coração avarento. Coloca em nós, meu Senhor, um coração, Senhor Deus, cheio da graça, para que nós possamos abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Senhor, tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não agrada ao Senhor e ensina-nos a estarmos preparados para o grande dia do Senhor, para o grande dia do arrebatamento da igreja. Senhor, entra com providência, Senhor, de arrependimento no coração dessa igreja. Senhor, nós oramos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados. Os irmãos podem tomar seus assentos. Hoje, o tema que eu trago para conversar com os irmãos essa noite é a respeito do grande poder do exército que Deus usa para julgamento. Esse vai ser o tema. O grande poder do exército que Deus usa para trazer juízo aos desobedientes da terra. Meus queridos, desobediência a Deus e a sua palavra gera juízo. Em sua soberania, Deus ele usa de qualquer circunstâncias para disciplinar o seu povo. Tanto ele usa gafanhotos, como ele usa soldados, porque nós estamos aqui dentro de um contexto onde o Senhor está falando de gafanhotos. Ele, repito, tanto ele usa gafanhotos, como ele usa também os soldados assírios para cumprir seus propósitos. Deus ele usa rãs para cumprir o seu propósito. É a segunda praga do Egito. Deus ele usa piolhos, que é a terceira praga. Deus usa moscas, é a quarta praga. Deus usa gafanhotos, a oitava praga. E Deus usa exércitos de homens, e todos a serviço do Senhor, para prestar, para trazer, ou seja, a disciplina a um povo errante, a serviço do mal, que não fazem a obra de Deus. Então Deus ele disciplina essas pessoas, e essa disciplina virá sobre qualquer um que desobedeça a palavra do Senhor. E eu quero conversar com os irmãos, eu quero falar sobre 7 aspectos do poder que o exército que o Senhor usa para poder disciplinar o seu povo. Quero trazer para os irmãos 7 aspectos, certo? Ou seja, 7 qualidades ou características do exército poderoso que Deus usa para disciplinar o seu povo. E a primeira característica aqui, queridos irmãos, que eu quero falar para os irmãos, é que esse exército que Deus está falando é um exército poderoso pela sua quantidade e velocidade. Deus não deixa opção. No juízo de Deus, Deus não deixa opção. Versículo 2, o texto diz: como a alva, parte B do versículo, como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Joel, capítulo 2, versículo de número 2. Meus queridos, o poder desse exército aqui, ele é semelhante ao grande dia da tribulação, que virá sobre a terra. Como Jesus falou em Mateus 24, versículo 21, Jesus diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. No texto de Joel, Jesus diz que desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele, pelos anos adiante, de geração em geração, não haverá mais um dia desse. Porque está falando no grande dia da destruição. Amém? Meus amados irmãos, a chegada dos gafanhotos é como a chegada de grandes hordas, como um exército fortemente armado. Esse exército ele surge de forma súbita e geral, visível e veloz. Veloz
como a luz do sol no alto de uma montanha. Assim também os homens não poderão resistir àquele que virá em majestade e glória para julgar a vivos e mortos. Segunda característica, meus queridos irmãos, o exército que o Senhor usa é um exército poderoso pela sua devastação. Ele vem destruindo tudo. Versículo 3, diz o texto: à frente dele vai fogo devorador. Atrás, chama de brasas. Diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um deserto assolado, nada lhe escapa. Ou seja, à frente do juízo de Deus, queridos irmãos, vai um fogo que vai devorando tudo. Ele vai usar os gafanhotos, e da mesma forma ele usa os assírios. Ou seja, à frente deles vai um fogo devorando tudo. E atrás fica apenas, quando se olha para trás, fica apenas as chamas em brasa. Deus vai tocar é como se você estivesse aqui e alguém tocasse fogo em uma selva que está atrás de você. Quando você olha, você vê só o crepitar o barulho de fogo queimando. E quando você olha para trás, você vê tudo destruído. Ainda o texto diz que diante dele a terra é como um jardim do Éden. Ou seja, coisas maravilhosas, mas atrás dele é um deserto totalmente assolado. E assolado quer dizer destruído. E a Bíblia diz que nada lhe escapa, de modo nenhum. Coisa alguma, amados irmãos, escapava ao ataque dos gafanhotos. Nem homens, nem animais, nem vegetação alguma. Esses gafanhotos eram semelhantes ao exército assírio. Era implacável em sua marcha, devastava cidades e campos. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua crueldade. Matavam impiedosamente a homens, mulheres, crianças e faziam montões de cabeça à porta das cidades por onde passavam. Aqui, queridos irmãos, o profeta, ele adverte aqui aos judeus, e como nós estamos falando dentro de uma voz de rebate, aqui o profeta, ele adverte aos judeus e também adverte à sua igreja de hoje, que, mostrando-lhe que, embora se morassem numa região deleitosa e frutífera, um verdadeiro paraíso como o Jardim do Éden, essa terra ela seria devastada e se tornaria como Deus fez com as planícies fertilíssimas de Sodoma e Gomorra, onde o pecado habita, a destruição se torna inevitável. Se existe o pecado no coração da igreja, se existia um pecado, queridos irmãos, como existia na desobediência do povo de Deus, porque esse juízo vem sobre os judeus por causa da desobediência. E se existe pecado no coração da igreja, queridos irmãos, e existe, esses pecados precisam ser curados, esses pecados precisam ser confessados para que possamos evitar a destruição. Porque é inevitável, onde existiu o pecado, é inevitável que não venha a consequência desse pecado. Terceira característica, queridos irmãos, que eu quero conversar com os irmãos, são 7, eu já estou na terceira. A terceira característica sobre esse exército é que esse exército é um exército poderoso pela sua comparação. Não há nada a se comparar com esse exército, é algo terrível. Diz o versículo 4 e o versículo 5, que a sua aparência é como a de quê? Como a de cavalos, e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes ou das montanhas, crepitando como chamas de fogo, que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem
de combate. Meus irmãos, esse tipo de inseto gafanhoto, a aparência dele, ele tem a cabeça semelhante à cabeça de um cavalo. Por exemplo, os italianos lhe chamam de cavalinho e os alemães se referem a ele como cavalo de feno. Os gafanhotos, eles são comparados no Apocalipse como cavalo, certo? Como cavalos em seus cavaleiros, em sua aparência. Apocalipse capítulo 9, verso 7. Se você quiser abrir sua Bíblia, por favor, abra, que eu vou ler Apocalipse 9, versículo 7. Diz o texto: os aspectos dos gafanhotos eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homens. E esses gafanhotos, a comparação desses gafanhotos e a comparação desse exército era algo extraordinário na sua agilidade, na sua coordenação de luta. Era algo extremamente ágil, como diz Jó, em Jó 39, versículo 20, Jó ele traz uma semelhança desses gafanhotos, quando Jó diz que, acaso o fazes pular como gafanhotos? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Jó, capítulo 39, versículo 20. E esse exército, queridos irmãos, era também no emprego militar, eles eram tremendos. Eles avançam de forma compacta, ou seja, à medida que vão, não dá para pular por cima, não dá para sair por debaixo, não dá para ir para a lateral. À medida que vai esse juízo, não dá para escapar, porque eles avançam de uma forma compacta, não se intimidam diante de nenhum obstáculo, são irresistíveis. Ou seja, o barulho das mandíbulas dos gafanhotos é semelhante ao fogo crepitante que lambe o restolho e se espalha totalmente descontrolado. Ou seja, é só você escuta aquele estado, comendo tudo, vai comendo tudo, mas vai comendo tudo. Se tiver gente no meio, como se tiver irmão Ari, vai levando tudo, o que tiver na frente vai destruindo tudo. Tremendo. Quando Deus ele manda uma nuvem de gafanhoto para cumprir com o seu juízo. Então, meus queridos irmãos, os judeus eles não poderiam, por sua própria força, a resistir a essa invasão tão destruidora, tão avassaladora. Da mesma forma, queridos irmãos, nós fazendo uma aplicação à nossa vida espiritual, porque nós temos uma vida espiritual e o negócio é espiritual, se nós não estivermos dentro do exército de Deus, nós seremos atropelados pelo exército de Satanás. Por isso precisamos estar na linha de guarda. Como diz o apóstolo Paulo, que um soldado, quando ele é chamado para servir, ele não se envolve com as coisas fora daquele chamado de seu general ou de seu comandante. De maneira nenhuma. E nós que somos soldados do Senhor Jesus, nós fomos chamados para o exército de Jesus, somos um soldado de Jesus Cristo, e muitas vezes, em vez de nós estarmos na linha de frente, no combate contra as trevas, nós estamos a favor das trevas. Alguém já disse, e é verdade, o pastor falou o seguinte, que os soldados de Jesus são aqueles que mais brigam entre si. Não é para ser assim. O soldado de Jesus tem que ser unido uns com os outros. Amém? Quarta característica. Esse exército era poderoso pelo temor que infunde aos povos. Versículo 6. Está aberto sua Bíblia em Joel, versículo 6, capítulo 2, 6. Ou seja,
o texto diz, diante deles, os homens, ou melhor, diante deles os povos, todos os rostos empalidecem. Se desfiguram, tremem na base, tremem os joelhos, não suportam estar na presença de um poder desse, ou seja, todos os homens, eles se empalidecem, seus rostos ficam tristes, ou seja, amedrontados e tremem na base. Tanto a invasão de um bando de gafanhotos, como a marcha impiedosa de soldados assírios, traziam profundo temor aos povos. Diante desses ataques avassaladora, todas as pessoas ficavam pálidos e aterrados de medo. Estou falando de juízo de Deus, porque como o irmão Edson estava contando aqui sobre as bênçãos que recebeu, e nós como homens, nós somos fracos, né? Então, quando vem, às vezes, as condições sobre as nossas vidas, quando Deus vai nos disciplinando, a primeira coisa que nós fazemos começamos, pelas circunstâncias, nós começamos a duvidar de Deus. Começamos a nos afastar da presença dEle. Muitos morrem no meio do caminho, porque quando Deus começa a trabalhar, Deus começa a provar, Deus começa a pegar o barro, Deus começa a transformar esse barro que começa a doer, aí o barro diz assim, eu não aguento isso não. E sai fora. Mas bem-aventurado aqueles que aguentam firme as provações de Deus, que Deus trará boas recompensas para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a Síria, ela se tornou forte, opulenta, irresistível. Seu exército expansionista e truculento esmagava qualquer tentativa de resistência. Nenhuma força na terra era capaz de paralisar os passos resolutos desses bravos guerreiros. As nações da terra tiveram que se render, meus amados irmãos, ao poderio militar desse grande império. Só que, em sua soberania, Deus trouxe este povo amargo, impetuoso contra Judá para discipliná-lo. E quando vem o julgamento de Deus sobre as nossas vidas, a primeira coisa que nós falamos aqui, o que nós fazemos, como o diácono Hamilton já falou aqui, é corrermos para os braços do Senhor. Então é muito bom, é muito maravilhoso que nós passemos pela prova. Ninguém quer, né? Mas tem que passar, é necessário. Você só entra no céu se você passar pela prova e se você for aprovado. Porque se você não aguentar a prova, você vai ser desaprovado pelo Senhor. Certo? Então, queridos irmãos, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 37, para você ver o quanto esse exército, ele amedrontava aos reis. O quanto esse exército era poderoso. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, abra sua Bíblia aí, por favor, e vamos ler aqui alguns textos, e eu quero mostrar para você que, à medida que esse exército, ou seja, que essa disciplina venha a encontro do povo de Deus, no instante, é ligeiro, é rápido, o povo de Deus corre aos braços do Senhor. É bom que você passe pela prova. É muito bom. Todos se encontraram? Eu quero ler para você a partir do versículo 8, que é a carta do rei da Síria para o rei Ezequias. Ele manda uma carta aterrorizando ao rei de Israel, ao rei de Judá, certo? Ele manda uma carta. Todos encontraram aí? Amém? Isaías 37, a partir do versículo 8, o texto diz assim: Voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que, a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá.
não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? Porventura, os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Rena e de Iva? Veja quantos reinos os soldados assírios estavam destruindo, detonando. Ou seja, aonde eles iam, ou se rendia ou eram esmagados. Mas quando um homem de Deus está no controle do Senhor, a primeira coisa que ele faz, sabe o que é? É correr para os braços do Senhor. Foi o que aconteceu aqui no texto. Nós encontramos, a partir do verso 14 ao verso 20, nós encontramos o quê? A oração de Ezequias, rei de Judá. Veja o que é que a oração dele aqui. Acompanhe comigo a oração a partir do versículo 14. Está aberto aí? Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima de querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, os quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram tantos países em suas terras, lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homem, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Primeira ameaça quando vier sobre a sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer, você não precisa ir atrás de homens para livrar você. Primeira ameaça quando chegou nas mãos do rei Ezequias, veio o quê? Uma carta. Porque essas cartas que os reis mandavam, queridos irmãos, era uma espécie de tratado que ou você se rende ou você morre. O que é que você escolhe? Então, o rei pega essa carta, entra na casa do Senhor e mostra essa carta para quem? Para o Senhor. Uma lição que nós devemos tirar para nossas vidas. Qual o problema que está abalando a sua vida? Qual a dificuldade que está abalando a sua vida? Qual a assolação que está vindo sobre a sua vida? Eu quero pedir para você, quando você chegar em casa, vá no seu quarto, coloque essa situação diante de Deus e Deus livrará você dessa situação tão difícil que você está passando. Amém? Então, queridos irmãos, você vai ver aqui no contexto aqui do texto aqui, que Deus ele vai livrar. Porque Deus é quem livra. Deus é quem está no controle de todas as coisas. Amém, amados? Então, nós devemos ir aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A quinta característica, queridos irmãos, desse exército aqui, é que esse exército ele é poderoso pela sua invasão ameaçadora. Só lembrando, queridos irmãos, que mesmo que esse rei assírio, certo, com a comparação com os insetos que são os gafanhotos, este rei aqui, queridos irmãos, ele também estava no controle do Senhor. Ele estava sendo usado pelo Senhor para trazer disciplina ao povo de Deus. A quinta característica aqui, eu quero mostrar para os irmãos aqui que o poder de invasão que tem, como é ameaçadora.
do versículo 7 ao versículo 9. Diz o texto: correm como valentes. Olha as qualidades que ele tem aí. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, e cada um vai no seu caminho, e não se desvia da sua fileira, não empurram uns aos outros. Olha a unidade aí, não empurram uns aos outros. Cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas, entram como ladrão. E eu quero conversar nesses 3 versículos aqui sobre 4 aspectos para observarmos aqui. Nós temos 4 aspectos para nós observarmos nesses versículos aqui. Primeiro é que esse exército, ou seja, ele tem uma força corajosa. Não há medo nesse exército. Existe exército, queridos irmãos, que tem medo. Por exemplo, a igreja de hoje, uma boa parte da igreja de hoje, ela é medrosa. Ela não tem coragem de enfrentar uma batalha espiritual. Se quando tem alguém ou alguma pessoa que precisa que você chegue lá para que você faça oração porque alguém está possesso com o demônio, a pessoa, em vez de ir lá usar de autoridade que Deus lhe deu, o que é que ela faz? Ela vai chamar o pastor. Ou não é assim? Hein? Por que você acha que só o pastor que expulsa demônio? Porque tem pastor que não expulsa demônio. E tem crente lavado e remido no sangue que expulsa demônio. Por quê? Porque está em intimidade com o quê? Com o seu Deus. Essa autoridade Deus deu para a sua igreja. Não tem que se apoiar apenas em pastor. Ou seja, você é um soldado, se você está na linha de frente, ou seja, você tem que ser corajoso. Você tem que ser um corajoso, você tem que lutar na linha de frente com o Senhor, a favor do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra você. Então aqui há uma força corajosa, o verso 7. Eles correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, não se intimidam com nada, nada os faz retroceder, são causadores de pânicos. Número 2, é uma força organizada, do verso 7 ao verso 8. Esses bandos de insetos agem articuladamente, agem em blocos, são organizados, avançam de forma incansável e sistemática. Da mesma forma, queridos irmãos, os soldados assírios formavam frentes de ataque organizados, por isso ninguém podia detê-los. Ninguém poderia detê-los. Eu quero dizer para você que a igreja do Senhor Jesus Cristo, se você se unir um ao outro, como Jesus fez a oração sacerdotal, que Jesus orou, dizendo, pedindo para cada um de vocês, que vocês se tornassem um só corpo, que vocês se tornassem em unidade. Se vocês fizerem isso, se nós como igreja do Senhor, se nós fizermos isso, irmãos, nós seremos imbatíveis. Tanto no mundo espiritual como no mundo normal, amados. Porque a igreja do Senhor, ela é imbatível. Mas quando o soldado não obedece à ordem do seu Senhor, ele se torna o quê? Um rebelde. E quando ele se torna um rebelde, queridos irmãos, ele se acovarda no seu campo de batalha. Ele não tem coragem para lutar. Ele se acovarda, ele começa a questionar o seu comandante, ele começa a questionar as ordens do seu comandante. Então o que é que ele faz? Ele se torna um desertor do exército de Deus. Número 3, é uma força invencível. Versículo 8 e o versículo 9, a parte A. Não há armas que possam fazê-los recuar. Seguem-se caminho de destruição. Atacam campos e cidades, sobem muros, entram em casas, se lançam em cima de lanças. Pouco querem saber se vão morrer, mas eles têm uma causa e estão lutando por essa causa. João Calvino, ele diz que aqui o profeta ele mostra aos judeus, ele mostra que os judeus em vão confiaram as suas cidades fortificadas, uma vez que os assírios penetrariam por suas portas
apesar de seus muros fortificados. Ou seja, quando Deus tira a sua proteção, o povo se perde. Enquanto você estiver dentro da ordem de Deus, dentro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que você faça, você vai estar protegido e vai ser naturalmente. É como se você estiver revestido com as armas que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, você vai estar vestido com a armadura de Deus. E quando nós estamos vestidos com a armadura de Deus, amados, que lá tem as peças, lá em Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia em Efésios aí, capítulo 6, por favor, e vamos ver aqui que como nós devemos agir diante da situação que nós vivemos. Efésios capítulo de número 6. As armas que eu vou falar aqui, se isso aqui não estiver na sua vida, eu quero dizer para você, você está correndo perigo de risco no mundo por onde você anda. Se essas armas aqui não estiverem em você. Vamos lá. Todos encontraram? Efésios 6, verso 10. Diz o texto: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, ou seja, de toda a armadura de Deus. Você não pode deixar um item fora. E por que você tem que se revestir de toda a armadura de Deus? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque o diabo ele tem entrado dentro das igrejas, o diabo tem dividido as igrejas, o diabo tem colocado orgulho no coração da igreja, e a igreja ela se divide sozinha. Mas o texto diz aqui, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E graças a Deus, quando você vai no versículo 3, no capítulo 1, verso 3, desse texto aqui de Efésios, Paulo já deixou para nós bem claro que bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se estivermos em Cristo, estamos revestidos com a armadura de Deus. Amém? Verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer o quê? Inabalável. Sabe o que é permanecer inabalável? Ou seja, permanecer inabalável, irmão, é você ser perseguido, é você ser humilhado, é você passar pelas afrontas, é você ser injuriado, é você receber o não e saber estar calado diante desse não. Ou seja, isso é estar o quê? Isso é estar inabalável. Você está firmado, não no que as pessoas dizem, mas você está firmado naquele que está entronizado entre os querubins. Então você está firme, você está forte, inabalável. E ele diz aqui no verso 14: estais, pois, firmes, cingindo com a verdade. Olha aí, está cingido com a verdade. Como é que está a sua língua diante do mundo e do povo? O que você está dizendo, o que sai dos seus lábios, é verdade? Ele continua: e vestindo-se com a couraça da justiça. Você está sendo justo nas suas palavras, na sua negociação? Depois ele diz: calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Como você está usando o evangelho? Você só usa o evangelho quando traz a Bíblia para cá, para a igreja? Você é como Jó, que só escuta, só conhece Deus porque escuta falar de Deus? Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Ou seja, muito fácil nós dizermos que temos fé, né, irmãos? Aí vamos colocar essa fé em ação. Ou seja, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você tem fé em Deus? Você tem fé em Jesus? Você acredita que Ele está em você? Você acredita que você está nele? Pois então,
Se isso está acontecendo conosco, por que estamos sendo atingidos? Porque Jesus não se deixou ser atingido pelas afrontas. Se nós temos essa fé que estamos no Senhor, queridos irmãos, presta atenção, que Paulo diz que nós temos que embraçar sempre o quê? O escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você sabe o que é dados? São lanças pequenas, que são lançadas, que os soldados lançam. Ou seja, e esses dardos, ele pode vir de todos os lados. Ou melhor, eles vêm para destruir a igreja, mas se você está firmado no Senhor, se a sua vida é a vida do Senhor, e se você é um com o Senhor, se você é um com a igreja, deixa eu dizer, todos os dardos serão desviados da sua vida. O texto continua: tomai também o capacete da salvação, que é o quê? A espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. O capacete principal que um motoqueiro precisa usar, ou seja, se ele sair, ele tem que usar capacete porque ele vai proteger o quê? A sua cabeça. Tem que ser protegido. E o que nos protege, amado, tudo que nos protege é a palavra de Deus. Nós, fora da palavra de Deus, nós não somos nada. Nós somos apenas mortos-vivos andando nesse mundo. Apenas mortos-vivos andando nesse mundo. E ele diz aqui, tomai também o capacete da salvação, eu estou no verso 17 de Efésios 6, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 18 ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por quem? Por todos os santos. E a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Hein, amados? Como é que está a nossa vida de oração? Queridos irmãos, aqui nós encontramos aqui, queridos irmãos, que nós temos que estar, queridos irmãos, fortalecidos, porque essa força, ela é uma força, a força do mal é uma força invisível. E como nós falamos aqui, queridos irmãos, voltando aqui para o terceiro ponto aqui, é uma força invencível, não há armas que possam fazê-los recuar, seguem seu caminho de destruição, atacam campos e cidades, sobem muros, destroem tudo. E como eu disse, como eu finalizei o texto dizendo que Calvino ele fala, queridos irmãos, que os judeus eles confiaram em suas cidades fortificadas, uma vez que os assírios penetrariam por suas portas, apesar de seus muros serem fortificados, ou seja, porque a nossa proteção, ela vem do Senhor. Não é à toa que o salmista diz, eleva os olhos para os montes, porque é de lá que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto aspecto, queridos irmãos, é uma força imprevisível. Capítulo 2, verso 9, a parte B do versículo 9. Ou seja, eles invadem as casas com a imprevisibilidade e a destruição de ladrão. A Bíblia diz que o ladrão vem para quê? Somente fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Jesus diz, eu vim para que você tenha o quê? Vida e a tenha em abundância. Aleluia. Queridos judeus, eles seriam surpreendidos e assaltados inesperadamente. Os inimigos viriam não apenas com o estrondo de suas marchas formidáveis, mas também sorrateiramente como os ladrões, que furtivamente entram nas casas para roubar, saquear e matar. E eu quero dizer aqui para a igreja, abra do olho. Vigie. Vigie. Porque a igreja de hoje, a igreja que se vive hoje, a igreja dos tempos de hoje, ela está mais atrás, não daquilo que o Senhor tem, mas ela está mais atrás do que o mundo pode oferecer. Vigie.
Vigiem muito, porque Jesus está às portas. E se nós não estivermos preparados, o que será de nós, amados? Sexta característica: esse exército é poderoso pelo impacto que produz na natureza. Versículo 10. Está aberto aí? Versículo 10. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Joel volta-se agora, meus amados irmãos, para as descrições cosmológicas, a fim de aumentar o terror de suas destruições. Ou seja, o voo dos gafanhotos escureceu o sol, escureceu a lua e fez as estrelas se esconderem da visão do homem. Tanto a terra como os céus são afetados por esse ataque. As nuvens de insetos são tão densas que ofuscam a luz do sol, ofuscam a luz da lua e apagam o brilho, o resplendor das estrelas. A terra treme diante dessa marcha de morte e destruição. A terra tremendo e os céus agitando. O sol e a lua escurecidos e as estrelas sem luz são sinais de que o próprio Senhor está vindo com seu exército para executar o seu juízo. Ou seja, quando o profeta Joel, ele trouxe essa voz de arrebate diante da nação judaica, queridos irmãos, Joel aqui ele dá digamos assim, falando sobre o juízo de Deus, ele vai falar de uma maneira que as pessoas realmente se apavorem com o juízo que virá se não obedecer à voz do Senhor. Grande e terrível, como vai falar o versículo 11, será o dia do Senhor. Quem poderá suportá-lo? Grande e terrível. Queridos, no dia em que o Senhor se levantar para o juízo, não haverá lugar em todo o universo que possa lhe servir de abrigo. Em todo o universo o furor de Deus estará presente. Os homens saberão pelo céu e pela terra que Deus está irado contra seus pecados. O sol, a lua e as estrelas, sem claridade, serão avisos solenes da vingança de Deus contra um povo desobediente à sua vontade. Oséias capítulo 4, versículo de número 1, o texto diz que Deus tem uma grande contenda com o povo da terra. E tem mais, a Bíblia diz que Deus se ira todo dia. Alguém pode até dizer, mas Deus é amor, Deus me ama sim, mas todo dia Ele está irado contra o pecado dessa humanidade, contra o pecado das pessoas que não querem obedecer à vontade de Deus. Deus está irado sim. E tem mais, já está com a espada preparada, porque se o homem não se converter, ele morrerá. Sétima e última característica. Esse exército é poderoso pelo seu comandante. Quem é o comandante desse exército? Quem é o comandante desse exército? É Deus. Meus amados irmãos, o verso de número 11 diz o seguinte: o Senhor levanta a voz diante de seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, quem o poderá suportar? Abra sua Bíblia na segunda carta que Pedro escreve, por favor. Você preste atenção que esse juízo aí Deus está trazendo sobre o povo dele. Amém? Sobre o povo dele. Desculpa, eu disse segunda, né? Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4.
Esse ano, eu quero dizer aqui para os promotores de missões, que esse ano nós trabalharemos missões organizados para que nós possamos ver pessoas salvas em outras nações. Nesse ano eu não vou querer desculpa de ninguém. Esse ano nós trabalharemos missões. Estaremos junto à campanha de missões, trabalhando junto com a Convenção Brasileira, para que nós possamos abençoar vidas que precisam ser abençoadas. E essa igreja ela já fez mais do que isso. E ela pode fazer muito mais do que isso ainda. Porque senão o juízo de Deus virá sobre nós. Nós fomos chamados para ser missionários. Nós fomos chamados, a irmã Sara tirou os papéis daqui? Tirou, né, irmã? Nós fomos chamados para fazer missões. E uma igreja que não faz missões, ela não é igreja. Viu? Pode se colocar desse contexto. Pode se colocar. Se você não faz missões, você não é uma igreja. Porque a igreja ela tem que fazer missões. Porque missões ele nasceu no coração de Deus. Amém? E o juízo virá começando pela casa de Deus. Será terrível o juízo quando vier. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 17 e verso 18. Pedro diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ei, olha para cá para mim. Olha a pergunta que o Senhor está fazendo aqui para mim e para você. Ele está dizendo aqui, olha. Ora, se o juízo vai começar pela casa de Deus, e já é chegado, ora, se primeiro vem por nós, por mim e por você, que somos chamados de igreja, se vem por nós, então Pedro pergunta, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Como, irmã Salete, nós falamos tanto em missões, como nós falamos tanto em missões e não fazemos nada por missões? Como nós somos falhos, como nós somos pecadores, como nós somos negligentes e precisamos pedir a graça, a misericórdia de Deus, para Deus renovar a nossa vida. Versículo 18. Pedro diz, e se é com dificuldade, olha aí, não é com facilidade que você vai para o céu não, viu? Você está pensando que é moleza você ir para o céu? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador, porque a igreja está cheia de ímpio. Infelizmente, meu Deus, infelizmente, a igreja está cheia de ímpios. Todos somos pecadores, mas a igreja tem muito ímpio. Tem gente dentro da igreja que nunca passou pelo novo nascimento. Nunca passou pelo novo nascimento, não se tem um fruto de novo nascimento. Tem pessoas que nós vemos isso literalmente. Há anos que passa, cada dia que passa se torna pior do que o que era antes. E o juízo será severo. E o juízo será muito severo, meus irmãos. Não brinque de crente, de jeito nenhum. Então, amados, tanto o bando de gafanhotos como os truculentos exércitos assírios foram trazidos por Deus e estão cumprindo a ordem de Deus. O onipotente e soberano Deus é o grande líder desse exército. Eles não agem por seu bel prazer. Estão a serviços de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que esteve morto, mas está vivo, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. É Deus quem controla a situação do começo ao fim. Quando Deus quer, queridos irmãos, até os ímpios cumprem seus propósitos. Nem mesmo Satanás se livrará da justiça de Deus. Nem mesmo o diabo pode frustrar os planos de Deus. Quando Deus quer usar o diabo para abençoar um filho seu, Deus usa. Você crê nisso? Amém. Deus usa. E eu quero finalizar, queridos irmãos, dizendo o seguinte. Talvez você esteja até balbuciando aí em seu coração, dizendo, o que isso tem a ver comigo? O que essa história tem a ver comigo? E eu digo para você, respondo para você, tem tudo a ver com você.
tem tudo a ver com a sua vida. Aqui é onde nós vamos trazer aqui a aplicação para as nossas vidas. Porque a falta de arrependimento nos causa grandes consequências. Esse juízo veio e virá sobre o povo de Deus, por causa, sendo consequência de seus pecados. O pecado que cometemos e que não são confessados e deixados para trás, trará a vara da disciplina de Deus sobre nós. Isso significa que a única saída para o povo de Deus é se render a Jesus, é se curvar diante do Senhor. A única solução para nós, a solução para um povo que foi chamado para servir ao Senhor é se render a Cristo, porque Cristo já morreu por nós. Cristo pagou o nosso preço na cruz do Calvário. Cristo morreu por nós. Ao terceiro dia ele ressuscitou para nos salvar e redimir de nossos pecados. Nós fomos salvos da ira de Deus. Nós estávamos caminhando diretamente para o inferno. E o Senhor nos salvou pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia. Aí a gente pergunta, pastor, o que nós vamos fazer agora? Se diante de um juízo desse tão grande, o que nós vamos fazer? Eu quero mostrar para você o que nós devemos fazer. Volte para Joel capítulo 2 e eu encerro aqui já já. O que devemos fazer agora? Se esse juízo vem sobre nós, se esse juízo vai começar pela igreja do Senhor. Ou seja, agora, Joel está trazendo agora, queridos irmãos, ele vai mostrar aqui agora a misericórdia de Deus. Joel diz assim agora, olha, versículo 12. Joel diz assim, olha, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. E convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se. É grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará, e se arrependerá, e deixará por si uma bênção, uma oferta de manjares de libação para o Senhor, vosso Deus. Aí você vai para o verso 17. E você, como você é um sacerdote de Deus, como você é uma sacerdotisa de Deus, a orientação aqui é o seguinte: chorem pelo pecado de vocês. Chorem, porque nós estamos em pecado. Que nós possamos chorar, que nós possamos nos arrepender, para que Deus possa se agradar de nós. Vamos chorar. Nós que somos sacerdotes, que somos ministros do Senhor, nós devemos chorar diante do altar do Senhor, devemos chorar pelo povo, devemos pedir a Deus que nós possamos sermos, amados irmãos, abençoados pelo Senhor. Para que ninguém venha nos acusar. Como diz aqui o texto, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, orem. E qual é a oração? Orem, poupa o teu povo, ó Senhor, não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? A Deus, neste momento, querido Senhor, eu quero pedir aqui ao Senhor, começando por a minha vida, para que, meu Senhor, o Senhor possa vir sobre a minha vida, para que eu possa me tornar um homem arrependido de meus pecados e continuar, Senhor Deus, fazendo a obra do Senhor. Senhor, quero pedir aqui por este povo aqui que está aqui reunido esta noite. Senhor, nós temos pecado contra o Senhor. Aqui não tem ninguém que não tenha pecado contra o Senhor. Nossos pecados estão sempre diante do Senhor, e nosso Senhor é o corar de vergonha. E nós queremos aqui, Senhor Deus, confessar nossos pecados diante do Senhor e pedir para que o Senhor venha com a sua misericórdia sobre nós. Venha nos perdoar, venha receber as nossas vidas. Senhor, resolve as nossas causas, as possíveis e as impossíveis. Ajuda-nos, meu Senhor, a nos quebrantar diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor não resiste a um coração quebrantado, um coração compungido. O Senhor não resistirá, Senhor. E eu peço, Senhor Deus,
por este povo, por esta igreja que o Senhor colocou em minhas mãos, para que o Senhor possa, Senhor Deus, poupar, para que o Senhor não possa destruir junto com os ímpios, Senhor, mas que o Senhor possa salvar, possa levar um povo lavado e remido para o céu, um povo lavado no sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Aqui, Senhor Deus, nós oramos e encerramos esta gratidão ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém, amém, e graças a Deus, amados. Louvado seja Deus.